A gente precisa entender os antecedentes da cassação, né? Como era o IOC nesse período. Nesse período, diria, quase uma terceira geração pós Oswaldo Cruz, né? Teve a geração do Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Miguel Osório, né? Thales Martins, Laura Travassos, e esses pesquisadores que entraram na década de 30, que tinham cerca de 20 anos, por aí. Vale lembrar que a pesquisa era como eu posso dizer, era difícil de realização, né? Assim, porque esses cientistas, quando entraram no Instituto, em sua maioria entraram pelo curso de aplicação, mas em sua maioria eles não passaram anos trabalhando, dedicando seu tempo integralmente ao Instituto, sem receber bolsas, sem receber qualquer incentivo financeiro, porém estavam aqui em prol da ciência e eventualmente eram disponibilizadas vagas e eram contratados pelo Instituto. Né? Até uma declaração, se não me engano, do Haiti Musashi, que ele ficava impressionado com as aulas do Álvaro Osório, que era irmão do Miguel Osório, e que ele, nos últimos anos de faculdade, ele disse que praticamente nem ia às aulas, porque ele tinha mais interesse em ficar nos laboratórios, de acompanhar os professores, e para ele a faculdade era aquilo ali, mas ele estava ali na fisiologia e muito interesse nisso, né? Então dedicava-se exclusivamente a isso. A disputa pelo poder institucional da década de 40 a 60, a centralização administrativa como uma das causas dos conflitos existentes no período, né? A disputa interna pelos recursos escassos. O que eu quero dizer é o seguinte, o Pedro, a gente estava até conversando na última semana que ele disse que o discurso apresentado sempre pelos caçados no projeto Memórias de Manguinhos, em 86, quando eles retornaram, era de que a cassação havia se dado por questões pessoais, né? E eu tento mostrar na dissertação, claro, tem o aspecto pessoal, claro, mas é um pouco mais do que isso, né? A disputa é pelos recursos, os projetos científicos para o Instituto e para a ciência no Brasil, né? Então, essa centralização administrativa é muito também na década de 40 e de 60, vinda do governo de Getúlio Vargas, né, que centralizou a administração do Brasil federal em suas mãos, né? O Instituto acabou perdendo sua autonomia financeira e administrativa, que vinha desde sua criação. A proibição da comercialização da vacina da manqueira, por exemplo. A vacina da manqueira ela foi elaborada por, se não me engano, Alcides Godoy e Astrogildo Machado, que eram pesquisadores cientistas do Instituto, e o Instituto produzia essa vacina e as vendia, né? E correspondia a cerca de 30% das receitas do Instituto. E a partir de 1937, o Instituto foi proibido de vender essas vacinas, porque toda e qualquer vacina veterinária seria produzida pelo Departamento Nacional de Agricultura. Então, esses cientistas pararam, o IOC teve que parar a produção da vacina da manqueira, que era 30% do seu orçamento, e esses cientistas acabaram produzindo em seus laboratórios particulares e tudo mais. Então, isso prejudicou as receitas que vinham para o Instituto, né? Além disso, o Instituto foi transferido para o Departamento Nacional de Saúde, ele estava no Departamento Nacional de Educação, o que fez com que as verbas do Instituto fizessem parte apenas do que a União oferecia ao Instituto, né? Eles não tinham a renda própria, né? Perderam a autonomia financeira. Outro fator que levou a essa, né, queda que a gente discutiu na aula passada do professor Jaime, da decadência do Instituto pós 1934, por aí, né, na partir da gestão de Cardoso Fontes e tudo mais, se deu também pela lei de desacumulação de 1938 ou 1937. O que era essa lei da desacumulação? Os cientistas do Instituto, eles se dividiam entre os laboratórios e os cargos nas poucas instituições de ensino
do Rio de Janeiro. E com a lei de desacumulação, o governo de Getúlio Vargas determinou que ninguém poderia ocupar mais de 2 cargos públicos. Ou seja, quem ocupava o cargo aqui, como por exemplo Lauro Travassos, ele tinha seu laboratório do Instituto Oswaldo Cruz e também era professor da Escola Nacional de Veterinária. E ele, em 1937 ele teve que optar por uma das duas. Ele, no caso, optou pelo IOC, mas outros optaram pelas suas respectivas instituições de ensino, como, por exemplo, Carlos Chagas Filho e Olímpio da Fonseca, que optaram por permanecer na Faculdade Nacional de Medicina. E isso também foi um outro caso que mais para frente levou o Olímpio a ser visto com maus olhos pelos cientistas, por ter optado, né, pela faculdade. Isso porque, como eu disse, o trabalho de se realizar a ciência, né, era muito difícil, muito complicado, poucos recursos, então os cientistas acreditavam que o Olímpio, quem resolveu seguir para esse lado, escolheu o lado mais simples e deixando a pesquisa de lado. Bem, outro fator, um dos fatores que levaram ao IOC também a ter escassos recursos foi com a criação do Ministério da Saúde em 1953. O IOC já fazia parte do Departamento Nacional de Saúde, já tinha perdido sua autonomia financeira e administrativa, e o IOC acabou sendo vinculado ao Ministério, ao recém-criado Ministério, e passou a responder às demandas da saúde pública centralizadas nas campanhas sanitárias pelo país, da febre amarela, da varíola, da malária, na febre tifoide, por exemplo. Então, nesse momento, os poucos recursos oferecidos pela União ao Ministério da Saúde, visto que o Ministério da Saúde era um dos ministérios que menos recebiam financiamento do governo estadual, do governo federal. Isso é histórico, né? Isso tinha sido recém-criado e, se não me engano, recebia 3 ou 4% do orçamento nacional. Então, nesse momento, o IOC se virou principalmente para responder às demandas da saúde pública, né? O maior prestígio da área de produção. Eu não sei se... Deixa eu dar uma olhada. Não. Bem, nesse mesmo ano, em 1953, os técnicos do Instituto Oswaldo Cruz elaboraram um documento, um memorial, que foi a primeira tentativa de desvinculação dos cientistas da saúde pública, né? O desejo deles era transformar a IOC em um centro de pesquisas e de culturas biológicas com feição ultra-universitária, vinculado ao Ministério da Educação e da Saúde. Então, a intenção deles não era simplesmente sair do Ministério da Saúde. Eles tinham a ideia, não, é importante sim a produção de imunobiológicos, deve ser criados institutos para isso, mas o IOC deveria separar a parte de produção da parte de pesquisa, e que na opinião dele o IOC já tinha contribuído bastante desde a sua criação, e que agora era o momento, de repente, de separar e para essa feição ultra-universitária de ensino e pesquisa. Bem, ao fim da década de 50, teve também uma nova mobilização dos pesquisadores dentro do IOC para a criação e mudança da instituição para um novo ministério a ser concebido, o Ministério da Ciência. Os pontos fundamentais dessa proposta era garantir à comunidade científica um espaço de participação nas decisões a respeito de um projeto científico definido nacionalmente, e implementaram a política visando a autonomia e liberdade científica, mais uma vez. Vale lembrar que em 1951 foi criado o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisas, e a proposta dos cientistas era de que as instituições como o INPA, como o Instituto de Matemática, deveriam fazer parte do novo ministério a ser criado, que era o Ministério das Ciências, sob a tutela do CNPq, certo? E que também, novamente, deveria ser criado um instituto público
para fazer, para ter a produção de imunobiológicos, mas que o IOC deveria fazer parte desse Ministério da Ciência, né, comandado pelo CNPq e juntamente com outros institutos que estavam espalhados por outros ministérios. Bem, essas visões distintas sobre os rumos do IOC criaram um certo ambiente divisor no Instituto, no próprio Instituto. Eu não sei quem faz a disciplina aqui, tem muitos alunos aqui? Tem alguns. Tem alguns, não sei se também se tiveram a oportunidade de ler a dissertação. No primeiro capítulo eu trago muito essa divisão, os antecedentes entre produção e pesquisa, e as opiniões também que foram dadas pelos pesquisadores, a visão deles, claro, a posteriori, né, em 1986, nessa relação que eles viviam desde a década de 30 e 40. Então, a manutenção do vínculo com o Ministério da Saúde ou a inserção do Instituto em uma nova secretaria. Essa era a principal divisão. As visões eram diferentes acerca disso. As relações interpessoais dentro da instituição se encontravam fragilizadas pela diferença de pensamento entre os setores de produção e de pesquisa. Por exemplo, a entrevista do Fonseca da Cunha, José Fonseca da Cunha, que foi secretário administrativo aqui, é um cara muito ligado à área de produção, ingressou no Instituto a partir da Fundação Rockefeller. Ele deu uma declaração importante que eu pesquisei, que ele diz que é isso mesmo. Na opinião dele, o Instituto deveria, sim, focar na produção de imunobiológicos, porque o povo quer ver resultado, né? Um país subdesenvolvido não deveria se preocupar com pesquisa, deveria importar essa pesquisa e só produzir as vacinas. Ele deveria deixar esse negócio de pesquisa para quem é desenvolvido, né? Essa opinião dele forte, que mostra muito bem a diferença de pensamento dessas duas áreas, né? Enquanto tinham cientistas que valorizavam a pesquisa, outros achavam que o papel do Instituto deveria ser outro. Então, essa divisão criou muitos conflitos aqui na instituição e, principalmente, quase que essa corrida pelo dinheiro, pelo financiamento das pesquisas também que existiam aqui, visto que a intenção do governo, a princípio, apesar da criação do CNPq e tudo mais, nunca foi valorizar, ver a ciência como como auxiliar do desenvolvimento do nacional. O tema era aprender